alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho o que falamos na aula anterior, né? Conversamos um pouquinho sobre formato de vídeo, então também foi uma aula bem interessante, é um pouquinho mais teórica, mas é super importante a gente saber, né, sobre esse conteúdo, principalmente se a gente quer fazer vídeos de qualidade, tá? Então, com o mundo progredindo rapidamente, a indústria de mídia usa todos os seus recursos para fornecer o melhor entretenimento e recreação para o seu público. Então, né, no geral, todos os vídeos a gente gosta de assistir com qualidade, então quando a gente for criar os nossos vídeos, a gente também quer que ele tenha qualidade e o melhor formato, que tenha compatibilidade com vários celulares, por exemplo, né, com vários softwares. Então, a gente sempre vai procurar algo que tenha uma qualidade, não seja muito pesado, para ajudar no compartilhamento, né, por exemplo. E foi coisas que a gente comentou sobre na aula anterior, eu acho que isso foi muito interessante, falamos sobre vários formatos, e é como eu sigo falando nessas últimas aulas. Eu tento trazer um leque de opções, né, um leque de formatos, para vocês decidirem o que faz sentido para vocês, se vocês não se importam de talvez ter um arquivo que é um pouquinho mais pesado, mas tem um pouco mais de qualidade, ou algo que seja, né, um pouco mais leve, perde um pouco na resolução, mas talvez isso não seja um problema. Então, cada um vê o que se adequa ao seu perfil de vídeo, tá? Então, a compreensão e conhecimento desses formatos de vídeo e seus prós e contras permite que os criadores de vídeo, vloggers e youtubers façam a melhor escolha de acordo com as suas preferências e prioridades. Então, é exatamente sobre isso, né, que eu falei. Então, vai depender muito da sua prioridade, do seu resultado final que você deseja, né, qual é o formato de vídeo que faz sentido para você, qual é mais fácil de você trabalhar, editar. Se for vídeos para o YouTube, a gente sabe que ela é uma plataforma maravilhosa, então ela aceita, se não me engano, todos os formatos de vídeo, ou pelo menos todos os formatos mais conhecidos de vídeo, a plataforma aceita, né? O próprio YouTube recomenda bastante o formato MP4, que é um formato bem interessante, já vem com uma legenda oculta, então para eles faz bastante sentido, né? E até comentei sobre isso na aula anterior, tá bom? Então, bora para a nossa aula de hoje. Nós continuamos no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje a gente vai falar de formatos de áudio. Então, a gente vem numa sequência de formatos bem interessante, né? Já falamos sobre formatos de imagem, na aula anterior falamos sobre formatos de vídeo, e hoje vamos falar sobre formatos de áudio. Então, também vai ser uma aula na mesma pegada das anteriores, é um pouquinho mais técnica, mas como eu venho falando para vocês, é extremamente necessário a gente entender um pouquinho mais sobre o formato de áudio, né, de vídeo e foto no geral, para a gente ver o que se encaixa no nosso perfil de acordo com o nosso trabalho. Então, claro, vai ter algumas pessoas que vão se interessar mais por qualidade no formato de vídeo, por exemplo, outros no de áudio. Vai depender muito da ideia inicial, né, do seu projeto de vídeo. Então, se você trabalha com instrumentos musicais, ensina a tocar algum instrumento ou coisas do gênero, ou pretende colocar vídeos que estejam mais ligados à parte musical, né, por exemplo, no seu canal, talvez formatos de áudio sejam mais interessantes para a gente conhecer quais são os melhores formatos, tá bom? Então, indo para a nossa aula, os formatos de áudio. Os formatos de áudio estão diretamente relacionados à qualidade e aos objetivos da trilha, ou seja, em quais locais e dispositivos ela será reproduzida e qual sua finalidade. Então, é basicamente isso que a gente tem que levar em conta, né? Foi como eu comentei. Se você vai fazer um vídeo, né, de instrumentos, ensinando a tocar instrumentos, obviamente a gente vai optar por um formato de áudio que seja mais interessante, né? Se esse é o nosso foco, a gente busca algo que tenha um pouquinho mais de qualidade. Já se o nosso vídeo é muito focado na imagem, o áudio é uma questão um pouco mais secundária, obviamente os dois têm que ter qualidade, mas a gente sabe que a gente acaba, às vezes, priorizando mais um do que outro de acordo com o vídeo, né? Como eu comentei. Então, tudo vai depender da sua finalidade. Foi como eu comentei, veio comentando em todas as aulas. Se a gente quer algo com mais qualidade, né? Quando eu falo de resolução, não é exatamente para o áudio, né? Mas, no geral, né, uma qualidade de som ou de imagem, ou se a gente quer um arquivo que seja um pouco mais leve, que é mais fácil de compartilhar, tá? Essas questões valem tanto para foto, vídeo e áudio. É claro que eles têm particularidades diferentes, mas a essência continua sendo a mesma, tá bom?
Então aqui também eu vou comentar, tem alguns nomezinhos um pouquinho diferentes na questão do áudio, mas é tudo muito parecido, tá? Mas antes de descobrir a diferença entre eles e escolher qual o melhor formato de áudio para a sua música, é preciso conhecer as categorias que eles se encontram. Então, falando um pouquinho mais dessas diferenças, né, dessas categorias, existe, né, o áudio não comprimido. Então, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso em outras aulas. Então, é basicamente a mesma essência, como eu comentei, né, quando a gente fala de comprimir, reduzir, diminuir. E aí existem, né, no mundo dos áudios, né, os que são comprimidos e não perdem qualidade, os que são comprimidos e perdem qualidade. Assim como a imagem e o vídeo, foi como eu comentei, e aí eu vou trazer os formatos e falar um pouquinho mais de cada formato e vocês vão entenderem e ver o que faz sentido para vocês, tá bom? Assim como as imagens, os áudios não comprimidos têm melhor qualidade, são arquivos mais pesados e sua reprodução é a mais confiável possível, com detalhes praticamente iguais ao som do original. Então, quando a gente fala de qualidade, aí já é em relação a ser mais próximo do som original. É claro que dependendo, né, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem um ouvido muito bom, então eu geralmente não percebo tanto essa diferença entre um formato de áudio ou outro, mas já tem pessoas que têm uma sensibilidade maior e conseguem perceber, né, e aí às vezes fala, olha, percebe como esse daqui tem um pouco mais de ruído, como é diferente, aí se eu prestar bastante atenção, eu percebo, mas caso ao contrário não, então isso também depende muito, né, de pessoa para pessoa, o meu ouvido não é tão aguçado assim, então para mim, geralmente não faz muita diferença, mas a gente consegue, né, dependendo do formato do áudio, a gente consegue perceber essa questão de perder a qualidade, tá? O Wave é um dos formatos de áudio mais utilizados nessa categoria, reproduzindo a música com precisão similar à gravação. Então, o Wave, né, já adiantando, é um dos melhores formatos, mas ele tende, às vezes, a ser um pouquinho mais pesado do que outros, tá? Eu vou tentar explicar um por um e aí vai ficar mais fácil de entender. Ainda nas categorias, nós temos o áudio com compressão, então, né, ele é comprimido. Quando a música passa pelo efeito de compressão, o arquivo fica menor e pode ser facilmente armazenado nos dispositivos. Devido a essa vantagem, o áudio com compressão costuma ser escolhido com mais frequência pelos usuários. Então vamos supor a gente quer guardar aquele monte de música no celular, né? Porque a gente vai viajar e onde a gente vai é interior, não vai ter internet, e o sinal do 3G, 4G não pega, não tem Wi-Fi, e a gente gosta das musiquinhas, então a gente resolve baixar, né, algumas músicas no celular, por exemplo. Obviamente a gente vai optar por músicas que ocupem menos espaço, então é claro que isso perde um pouco qualidade, mas talvez faça total sentido naquele momento, por exemplo, tá? Então, porém, é importante lembrar que existem alguns formatos de áudio dentro dessa categoria que podem sofrer perda de qualidade, dependendo da opção selecionada. Então, foi como eu falei, a gente encontra arquivos que não são comprimidos, né? Então, eles não ficam menores. E tem arquivos que sim, a gente consegue diminuir o tamanho dele, deixa ele menos pesado, porém, alguns acabam sofrendo a perda, né, de qualidade e outros não. E eu vou estar aqui falando um pouquinho mais sobre eles. Formatos de áudio não compactos. Então, quando eles não são compactos, né, de todos os formatos de áudio, os arquivos não compactos são recomendados por sua autenticidade. Como o nome sugere, esses arquivos de áudio são descompactados, ou seja, as ondas sonoras do mundo real são simplesmente convertidas em um formato digital, sem nenhum processamento. E por isso que ocupa mais espaço e retém informações, detalhes sobre o áudio gravado. Então, o que não são compactados, eles não são menores, tá? Então, eles tendem a ser arquivos super pesados, porém, ele tem muita qualidade, ele tem muita fidelidade com o áudio que a gente escuta, né, na vida real. Ele como ali mesmo diz, é uma reprodução das ondas sonoras do mundo real e é simplesmente convertido para o formato digital. Então, é quase como se fosse a mesma coisa da gente estar escutando aquilo ao vivo, tá? Então, essa é a ideia. Então, acabam sendo arquivos mais pesados, né? Mas que tem extrema qualidade. E aí foi como eu falei, tudo vai depender da situação. Então, às vezes você vai viajar, quer armazenar algumas músicas no celular, porque não vai ter internet, né? Nem dados móveis. E aí, obviamente, você vai optar por algo que tenha, né, dê para escutar, não seja um áudio horrível,
seja razoável, mas também não ocupe muito espaço, tá? Mas aí, nesse caso, por exemplo, seria para estúdios, músicas, gravadoras, alto nível, tá bom? Formatos de áudio não compactados. Então, eu vou continuar falando e vou citar, né, alguns formatos que são áudios não compactados, né? Já tinha falado um pouquinho ali em cima do Wave, e a gente sabe que o Wave é um formato que é não compactado, então ele não tem essa redução, então ele tem muita qualidade, tá? Então, o Wave é um dos formatos não compactados mais usados para arquivos de áudio. Foi introduzido em 1991 pela Microsoft e IBM. Este container de áudio segue uma técnica descompactada e é principalmente usado para armazenar gravações de áudio em CDs. Então, por exemplo, né, o CD a gente sabe que se é um CD de música, o foco dele vai ser somente armazenar, né, as músicas, então são músicas com qualidade, até porque hoje em dia não é tão comum, né, mas antigamente a gente comprava bastante CD de alguma banda, de alguma pessoa específica que a gente gostava, né, e comprava o CD com o intuito de ouvir música, então tinha que trazer bastante qualidade. Então, geralmente esse formato é usado, né, como eu falei, é um alto padrão, estúdio, CDs, alto nível, o Wave, né, então ele tem um padrão de qualidade muito bom, porém ele é um pouco mais pesado, tá? Embora o formato Wave não seja tão popular atualmente, ele ainda é amplamente utilizado na gravação. O tamanho de um arquivo descompactado geralmente é maior, pois segue uma codificação padrão de 14 bits. Porém, ainda podemos compactar um arquivo Wave, seguindo uma técnica de compactação sem perdas. Então, a gente consegue sim compactá-lo, tá? E sem ter as perdas, isso que acaba sendo bem interessante em relação a esse formato, tá bom? IFF também são descompactados. Foi introduzido pela primeira vez pela Apple e por isso que o formato é usado principalmente por dispositivos fabricados pela Apple. O formato IFF foi introduzido quase 3 anos antes do Wave para armazenar músicas com qualidade em CD. Então, atualmente o AFFC, que é uma versão compactada do formato, é o mais utilizado. Então também a IFF é um formato bastante utilizado, né? Foi lançado um pouquinho antes, né, do Wave e também ficou bem conhecido, né? A gente sabe, a Apple tem uma boa fama também, tá? PCM é um formato muito usado para armazenar arquivos de áudio em CDs e DVDs até hoje. O PCM significa Pulse Code Modulation e é uma técnica ideal para converter arquivos de áudio analógico em formatos digitais. Para fazer isso, o arquivo de som é amostrado em intervalos diferentes. Posteriormente, isso corresponde à taxa de amostragem do arquivo. O Linear Pulse Code Modulation, o LPCM, é um subtipo de formato mais usado para armazenar arquivos de áudio. Então, também é um formato bem interessante, ele é utilizado até hoje em CDs. A gente sabe que é um pouquinho menos comum, mas ainda existem, né, os CDs, principalmente DVDs. A gente sabe que hoje em dia com os streamings, né, tanto de música quanto vídeo, CDs e DVDs ficaram um pouquinho para trás, mas a gente sabe que isso ainda existe, né? É uma realidade um pouquinho mais distante, mas ainda existe, e é bem utilizado, né, este formato PCM para esse estilo, tá? Comparando o PCM, né, o Wave e o IFF. Quando comparamos IFF versus Wave, a diferença não é tão proeminente. Acontece que o Wave é propriedade da Microsoft, enquanto o IFF é propriedade da Apple. Então é basicamente essa a diferença, né? Eles são muito parecidos os dois, tá? Eles são bem interessantes. Porém, ambos os formatos contam com uma técnica PCM para converter som analógico em formato digital, ou seja, PCM é uma técnica contida nos formatos IFF e Wave. Seu uso dependeria do tipo de dispositivo que você possui. Então, vai depender muito mais do estilo do dispositivo que você tem, né? Focando em Microsoft ou Apple. Então, eles não têm muita diferença, até foi como eu falei, né? Eles são áudios que não são compactados, então eles têm muito mais qualidade, tá? Então, eles entram todos aí basicamente na mesma categoria e acabam tendo muita qualidade, tá bom? Áudio compactados
sem perda. Então, também são áudios que são comprimidos, né, compactados, são menores e eles não têm perda, ok? Então, como os arquivos descompactados podem consumir muito espaço, é recomendável compactar esses arquivos de som para armazenamento. Na técnica de compactação sem perdas, os dados originais são mantidos enquanto o tamanho do arquivo é reduzido, tá? Então, o arquivo diminui, mas ele continua com extrema qualidade, tá? Isso vai depender do algoritmo de compactação usado. Idealmente, as técnicas sem perdas podem tornar o arquivo de 2 a 5 vezes menores, né? Então, mantendo os dados originais. Então, é bem bacana, vai depender muito do equipamento que vai usar, né? Do algoritmo que vai ser utilizado para fazer essa compactação. Então, essa compactação pode reduzir de 2 a 5 vezes, né? O tamanho do arquivo, então isso é super interessante, né? Se reduzir ele 2 vezes já fica legal. Então, a gente sabe, a gente falou bastante sobre isso nas aulas anteriores, que a gente sempre preza por mais qualidade. Quanto menor for o arquivo, né, com uma qualidade razoável a boa, melhor. Então, existem sim formatos que a gente consegue compactar e a gente não perde tanta qualidade, tá? Áudios compactados sem perdas. Então, agora falando de áudios que são compactados, tá? E eles não sofrem perda de qualidade. O FLAC é um formato de compreensão de código aberto gratuito para arquivos de áudio. Este formato de áudio pode ser compactado em até 60%, então a gente vê que é bem expressivo. 60% do seu tamanho original, sem comprometer seus dados, perdendo qualidade de bit. Atualmente é considerado uma alternativa ao popular formato MP3. Os arquivos FLAC também são recomendados, pois armazenam os metadados de um arquivo. Então, além dele armazenar os metadados, né, de um arquivo, a gente consegue compactar em até 60%, né, então mais da metade, a gente consegue compactar ele bem, faz uma grande redução do arquivo, com um arquivo bem menor. E o principal, a gente não perde qualidade, né, então a gente não perde os bits, então ele continua tendo muita qualidade, tá? Temos também o ALAC. ALAC é uma tecnologia de compressão de áudio sem perdas desenvolvido pela Apple. Então, novamente, nós vemos aqui a Apple. Então, a gente sabe a qualidade que a Apple tem e ela tem essa tecnologia que é o ALAC, que também consegue ser compactado e não perde a qualidade, tá? ALAC significa Apple Lossless Audio Code e foi introduzido pela primeira vez em 2004. Então, a gente vê também que é uma tecnologia um pouquinho mais recente, tá? Porém, foi em 2011 quando o algoritmo de compressão ficou livre de royalties para promover seu uso. Então, foi só em 2011 que ele ficou livre de royalties. Então, conseguiram, né, promover melhor o uso e ele acabou ficando um pouquinho mais conhecido a partir dessa época, tá? ALAC é a compreensão nativa, né, compressão nativa para Ions e Mac. Como os dispositivos Ions não oferecem suporte à compactação FLAC, os usuários precisam usar a extensão ALAC por padrão. Então, né, como os dispositivos da Ions não aceitam o FLAC, que é muito parecido com a ALAC, mas né, tem essa característica que não é compatível, então a Apple criou e utiliza o ALAC, tá, como extensão. A técnica de compressão retém metaconteúdo e os arquivos geralmente têm a metade do tamanho do áudio Wave, perdão, já ia falar FLAC. Então, tem basicamente metade, a gente viu, né, que o Wave é um dos melhores formatos para se utilizar, que ele tem muita qualidade, porém ele não é comprimido, ele não é compacto, então ele não é tão pequenininho, ele tem muita qualidade, mas acaba sendo um arquivo pesado, e aí foi como eu falei, ele seria mais para estúdios e alto nível, tá? Então, a gente consegue com a ALAC ter metade, basicamente, do tamanho então, do áudio, então fica bem menorzinho, e ele ainda continua com bastante qualidade, tá? Então, também é interessante, falando no quesito iPhone. E WMA foi desenvolvido pela Microsoft. Normalmente, o WMA pode ser com e sem perdas, então ele tem as duas opções, tá? Eu trouxe ele aqui, mas ele tem as duas possibilidades de ser compactado sem perda e com a perda.
A compactação WMA sem perdas pode não compactar arquivos tão bem quanto FLAC ou ALAC. Então, talvez a compactação dele não seja tão interessante quanto as anteriores que eu falei, né, da FLAC ou ALAC, mas é recomendado por seu suporte de DRM. Então, ele tem um suporte interessante, mas ele não é tão bom quanto FLAC e ALAC no sentido de compactação, tá? Ele não tem uma compactação tão interessante assim. Além disso, WMA é usado principalmente por usuários nativos do Windows e é uma técnica de compressão apropriada e, portanto, não é recomendada para transferência ou distribuição de dados. Então, se a ideia é ficar transferindo, né, enviando, passando áudio, ele já não é tão recomendado, ele é mais para um uso interno, vamos dizer assim, tá? Comparando o FLAC, a ALAC e o WMA. De todos os arquivos de áudio compactados sem perda, FLAC é a opção mais usada, embora a ALAC seja usada por proprietários de dispositivos Apple. Então, basicamente, essa diferença entre os dois, tá? O WMA tem mais popularidade entre os usuários Windows, porém, tanto o FLAC quanto a ALAC são técnicas de compactação sem royalties, enquanto o WMA não é. Então, né, o WMA ele não é livre de royalties, em contrapartida, o FLAC e o ALAC, sim. Então, o FLAC e a ALAC, eles são muito parecidos, até o nome é bem próximo, né? Aí, a única diferença é dos dois, os dois conseguem compactar sem perda, então, os dois são áudios menores e de muita qualidade, e o que vai diferenciar é, principalmente, o ALAC ser usado por pessoas que têm a Apple, né? Então, ele está vinculado à Apple, então, basicamente, essa é a maior diferença entre eles, tá? Mas os dois são de extrema qualidade e o que vai interferir realmente é só se você é um usuário ou não da Apple, tá? Se não seria FLAC, se é um usuário da Apple, pode ser o ALAC também, tá? Áudio compacto com perdas. Então, os áudios compactados com perdas. Se você não deseja que seus arquivos de música ocupem muito espaço, você deve conhecer essas extensões de arquivo. Então, foi como eu comentei. Se você quer armazenar ali, por exemplo, um monte de música, ou vamos supor, você vai salvar num pendrive, né? Pelo menos aqui o pessoal da família a gente faz isso. A gente tem um pendrive com várias e várias músicas, obviamente elas são compactadas e a gente usa esse pendrive nas festas de família. Então, como cada um, né, tem o seu gênero musical, gosta de um estilo de música, a gente baixa várias músicas num formato menor, geralmente o MP3, tá? Que é um formato que tem uma boa qualidade e ele não ocupa tanto espaço. Então, em um pendrive a gente consegue armazenar várias e várias músicas, porque a ideia é essa, né? Ter várias músicas e que tenha, né, uma qualidade boa, por exemplo, tá? Então, elas seguem uma técnica de compressão com perdas e, portanto, a qualidade dos dados originais é comprometida. Então, quando a gente fala aqui que a qualidade é comprometida, não é que vai ficar, claro que vai depender muito do formato e também de vários fatores, tá? Mas geralmente, assim, a gente perde qualidade, mas a música continua boa, foi como eu falei. Pessoas que não têm o ouvido tão sensível, não são tão habilidosas, assim como eu, pode ser que nem perceba, assim, que tenha tanta diferença. Só outras pessoas que já são mais ligadas, por exemplo, com a música, que vai sentir que tá um pouquinho diferente, mas não vai ser nada horrível, tá? Então, portanto, o arquivo de música pode não soar exatamente como o áudio original, porém, irá reduzir o tamanho do arquivo drasticamente. Então, com certeza, a gente consegue reduzir muito mais esse tipo de arquivo, ele acaba ficando muito mais interessante, foi como eu falei, para armazenar no celular, no computador, colocar em um pendrive para a gente ouvir em festas de família, por exemplo, ou coisas do gênero, tá? Só foi uma exemplificação pessoal. Então, ele reduz bastante, então a gente consegue armazenar várias músicas, por exemplo, e ela acaba perdendo, né, a sua qualidade, mas é claro que não é nada muito horrível, mas, por exemplo, ela vai ficar um pouquinho diferente se fosse, por exemplo, os instrumentos fossem tocados ali na vida real. Foi como eu falei, quando a gente não compacta, ele fica muito mais próximo da realidade, da nossa vida real. E quando a gente fala de perder a qualidade dos dados originais, é isso. Ele acaba fugindo, às vezes tem um pouco mais de ruído, a música não fica tão fluida assim, tá? Mas foi como eu falei, não é nada tão horrível, né? É algo que a gente percebe, são pequenos detalhes, tá? Então, indo aos formatos, né, de áudio compacto com perdas, nós temos o MP3, que eu já mencionei, eu acho que é um dos formatos
com certeza mais conhecidos, um dos mais populares, né? Então a gente já fala MP3, a gente já sabe. E ele é bastante utilizado pelo fato dele conseguir ter uma compactação muito grande e mesmo assim a gente sabe que tem ainda uma boa qualidade. Geralmente, grande parte de áudios a gente escuta. MP3 é certamente o formato de áudio mais popular, aceito por todas as plataformas e dispositivos líderes. Então também tem essa questão de ter uma boa compatibilidade, né? A gente sabe que o MP3 é aceito por quase qualquer dispositivo, tá? Ele é muito utilizado. Foi introduzido pela primeira vez em 1993, então ele também é um formato, né, razoavelmente antigo, vamos dizer assim, tá? E a técnica de compreensão elimina todo o som que não é audível para ouvidos humanos ou ruídos e depois se concentra nos dados reais. Então ele acaba eliminando todos os espaços vazios, ruídos e tudo que a gente não consegue ouvir, né, com os ouvidos humanos. Então ele faz uma seleção e elimina tudo que é possível, por isso que ele consegue ficar compacto, mas nesse momento de compactação, né, acaba tendo algumas perdas, né, de alguns pedacinhos, né, foi como eu falei, é como se fosse, por exemplo, uma bolinha e a gente vai tentar reduzir, a gente vai tirando pedacinhos dela e ela vai ficando menor, tá? Eu já tinha exemplificado mais ou menos com essa linha de raciocínio em uma aula anterior, então é basicamente isso, e aí às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho da qualidade, tá? Que ele pode confundir, por exemplo, algum instrumento que está bem baixinho como um ruído e acabar eliminando esse som, por exemplo, ou deixando ele um pouco mais distorcido, tá? Então, isso pode reduzir o tamanho do arquivo de áudio em 75% a 90%, em comparação com o tamanho original. Então, a gente consegue reduzir bastante, foi como eu falei, é um dos formatos mais utilizados, principalmente se a gente quer armazenar músicas, né, num pendrive, no celular, cartão de memória, guardar ali no computador para a gente ouvir, como é uma coisa que às vezes a gente gosta de ter. Eu mesma tenho algumas músicas no celular. Se, por exemplo, a gente vai viajar e acontece isso de não ter um Wi-Fi, não ter dados móveis para a gente utilizar, não consegue ouvir por meio de streaming, a gente consegue estar vendo, né, ouvindo, na verdade, essa música ali no celular mesmo, tá? É conhecido como uma extensão universal de música, pois este formato é usado em quase todos os dispositivos de reprodução de mídia. Então, como eu citei várias vezes, né, ele bem utilizado, né, para reprodução em alguns dispositivos, né, então ele é compatível com vários dispositivos, ele tem uma qualidade razoável, que geralmente a gente escuta, né, grande parte desses áudios em MP3, então a gente sabe que ele tem uma qualidade razoável e ele consegue ter essa compreensão muito grande, né, se a gente conseguir comprimir um arquivo em 90%, é muita coisa, tá? Então ele é muito interessante nesse quesito. Por mais que ele tenha perda, vai depender muito, né, do que você vai utilizar. Por exemplo, você não vai colocar um formato MP3 em um CD para distribuição, né, para venda. A gente sabe que precisa de algo com um pouquinho mais de qualidade, por exemplo, tá? Mas para a gente armazenar ali no celular, colocar, como eu comentei, em um pendrive para ouvir com a família, não tem problema nenhum. Ele vai reduzir um pouco a qualidade, mas em compensação a gente vai conseguir armazenar centenas, né, de músicas ali naquele pendrive, cartão de memória, por exemplo. Outro áudio que é compacto com perda é o OGG. É um container gratuito e de código aberto que está principalmente associado a arquivos VORBs. Este arquivo foi popular no início dos anos 2000 por conta do lançamento do VORBs. Embora a técnica de compressão fosse altamente sofisticada, ela nunca decolou e atualmente não é amplamente utilizada no mercado. Então ela também é muito interessante, mas infelizmente ela não é tão utilizada, né? Ela não, acabou não ficando tão conhecida e acabou não sendo tão popular como, por exemplo, o MP3, que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar o nome MP3, diferentemente do OGG, que nem todas as pessoas conhecem esse formato de áudio, tá? E nós temos também o AAC. Pode ser usado como um container para extensões comuns. É a técnica de codificação padrão para o iTunes, dispositivos iOS, Playstations, YouTube e outras fontes. Então, ele é utilizado, né, em várias fontes padrões, tá?
Este formato de compreensão foi desenvolvido em 1997, logo após o lançamento do MP3. Então, é um formato que veio logo após ali do MP3, né? O MP3 foi lançado em 1993. E em 97 surgiu esse formato de áudio também compacto, também com perda, né? Que é o AAC. Embora não seja tão popular quanto o MP3, a qualidade de áudio dos arquivos AAC é considerada muito melhor. Então, por exemplo, a gente pode estar utilizando o AAC, que ele tem extrema qualidade, um pouco mais de qualidade até do que o MP3, se a gente for fazer uma comparação. Claro que às vezes é muito pequena e a gente só vai reparar, só vai perceber se a gente prestar muita atenção naquela determinada música, naquele determinado áudio, né? Que são pequenos detalhes. Então, como eu falei, se a pessoa não é tão atenta assim como eu, não tem uma audição tão apurada, vamos dizer assim, né? Pode ser que passe despercebido e para ela não faça diferença um ACC ou um MP3, por exemplo, tá? Mas no geral, o ACC também tem muita qualidade, uma qualidade um pouquinho superior ao do MP3, tá? E foi lançado um pouquinho depois, mas também acabou não ficando tão popular e não tão conhecido, mesmo tendo muita qualidade, tá? WMA com perdas. Então, lembre que eu tinha comentado do WMA, que tem a possibilidade de ser compactado sem perdas e também com perdas, tá? Então, eu coloquei ele aqui também na lista para falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, WMA com perdas, desde o lançamento do formato WMA pela Microsoft em 1999, ele passou por várias mudanças. O formato pode seguir técnicas de compressão com perdas e sem perdas, como eu já havia comentado anteriormente, tá? Ele pode reduzir drasticamente o tamanho do arquivo de áudio enquanto retém a maioria dos dados. Então, ele também consegue, claro, né, quando a gente fala sem perda, ele acaba reduzindo um pouquinho menos, né, para manter realmente ali a qualidade, ter os dados menos fragilizados. E quando a gente fala com a compactação, né, a compressão com perda, a gente acaba conseguindo um áudio um pouco menor e sempre isso afeta um pouco na qualidade, tá? Mas foi como eu falei, não é nada muito drástico. Muitas vezes a gente pode nem perceber, a menos que a gente preste bastante atenção ou faça comparativos, tá? E foi como eu falei também várias vezes, tudo vai depender muito do seu propósito, da sua ideia, né? Por exemplo, você vai só baixar músicas para guardar no celular. Ah, não tem problema, tem uma qualidade razoável e o que importa é ser bem compacto, né? Desde que seja um áudio de médio para bom, né? Não seja nada extremamente distorcido, e a gente consiga reduzir bastante o formato e é bem mais interessante. Diferentemente, se a gente vai, por exemplo, gravar uma música em estúdio e vai passar isso para um CD. Obviamente, a gente não vai passar uma música de estúdio para um CD em formato MP3, por exemplo, tá? Porque a gente quer manter toda aquela qualidade, principalmente se for para distribuição, venda ou utilização, né? Como eu comentei, CDs, DVDs, a gente com certeza quer um formato, né? Que mesmo que ele seja bem pesado, seja grande, mas que ele tenha muita qualidade. Então, vai realmente depender muito da sua prioridade. Quero priorizar extremamente a qualidade, mesmo que seja muito pesado. Ou não, a minha prioridade é ser super compacto e eu conseguir guardar vários arquivos de áudio. Ou não, eu quero um equilíbrio, né? Eu quero algo que seja um pouco mais compacto e também mantenha uma relativa qualidade muito boa. Então, tudo vai depender muito da sua necessidade, tá bom? Porém, o WMA é um formato de propriedade da Microsoft. Embora a saída seja melhor do que MP3, não ganhou popularidade porque não era um código aberto. Então, pelo fato dele não ser um código aberto, ele acabou não ficando tão popular quanto o MP3, que diferentemente é um código aberto, então a gente consegue utilizar, né? O WMA, como eu já tinha comentado, ele é propriedade da Microsoft. Então, isso acaba tendo um pouquinho mais de limitação e ele acabou não ficou tão famoso por conta disso, tá? Mas mesmo assim a gente ainda consegue utilizá-lo. Foi como eu falei, tudo vai depender do que você considera prioridade, qualidade ou tamanho, tá bom? E agora fazendo o nosso comparativo, né? Comparando o MP3, o OGG, o AAC e o WMA. Todas essas 4 técnicas seguem a compressão com perdas, mas são bastante diferentes uma das outras. O MP3 é um dos formatos mais usados
devido ao seu benefício de código aberto. Então, pelo fato dele ser um código aberto, foi o que fez ele ter esse boom e ser realmente um dos formatos, né, de áudio bem mais conhecidos e mais utilizados, né? Além de ser um código aberto, ele tem uma enorme compatibilidade, né? Obviamente por ter esse código aberto, então ele tem boa compatibilidade, então ele é extremamente usado, tá? Por outro lado, o OGG é o menos popular, né? Então, é o menos conhecido, ele também tem muita qualidade, mas infelizmente ele não ficou tão conhecido. O AAC é usado principalmente em streamings, em dispositivos Sony e Apple. Então, o ACC ele é mais utilizado, né, para streamings, então para a gente ter uma qualidade razoável, né, uma boa qualidade. A gente viu que ele também é muito bom, tem uma qualidade superior até mesmo em relação ao MP3. Mas a gente preza também que ele não seja tão grande para a gente conseguir utilizá-lo, tá? Então, esse também é um dos diferenciais. Continuando as nossas comparações, né? Da mesma forma, o WMA é um formato próprio da propriedade da Microsoft, como eu já havia comentado, né? Então, isso também acaba tornando ele um pouco restrito. Embora AAC e WMA forneçam resultados melhores do que o MP3, eles não compartilham a mesma popularidade, né? Então eles acabaram não ficando tão populares assim quanto o MP3. Afinal, ainda hoje nos referimos aos produtos de música como MP3 players e não AAC players. Então, né, acabou que pelo fato de ter um código aberto, o MP3 ficou muito mais popular, muito mais conhecido, mas agora a gente já sabe, né, que ele não é o que tem mais qualidade entre, por exemplo, né, o AAC e o WMA, que a gente viu que tem a possibilidade de compreensão sem perda e também a possibilidade da compressão com perda, tá? Então o MP3 ele acabou ficando popular e é por isso que a gente é muito utilizado, né, e como eu comentei, com certeza todo mundo já ouviu, né, o termo MP3, diferentemente de OGG, ACC, WMA talvez, mas tenho certeza que o mais ouvido foi o MP3, e como eu mencionei aqui no final, a gente fala MP3 players, por exemplo, né? A gente tem o aparelho MP3 e não, por exemplo, o AAC players, né? A gente não tem esse costume. Então, o MP3 ficou extremamente conhecido. Então, acho que é um dos formatos que acaba sendo mais utilizado exatamente por isso, exatamente por esse fator de ser mais conhecido. Então, acaba passando um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de credibilidade. Como a gente já ouviu falar, já conhece, né? Ele acaba ficando mais interessante, tá? Então, alguns outros tipos que a gente tem, né, de arquivos de áudio, que eu vou falar aqui, vocês podem ver, né, vai ser bem breve, só comentando um pouquinho por cima, porque realmente os que eu citei acima são os mais utilizados, aí, claro, dependendo da sua necessidade, nós temos os tipos de áudios que não são compactados, os que são compactados e não tem perda, e os que são compactados com perda. Tudo vai depender da sua necessidade, mas eu quis trazer essa listinha aqui também para a gente ilustrar e conhecer outros nomes, pelo menos só por ouvir, né, e saber um pouquinho, mas é bem rápido mesmo, tá? Então temos o AU, desenvolvido pela SUM, segue a codificação PCM para compreensão sem perdas de qualidade, mas realmente ele também não é muito utilizado, não é muito conhecido, tá? Isso aqui seria mais para profissionais da área da música envolvidos nessa área dessa tecnologia, tá? Mas eu vou comentar aqui só por desencargo mesmo. Sempre atrapalhando ali a nossa aula, mas pronto. Então, o APE é a técnica de compreensão sem perdas e não é amplamente usado atualmente, tá? Temos o AMR, que é o formato AMR, é usado para gravar voz, então é utilizado para gravação de voz, tá? Então, pode ser que ele não seja assim tão conhecido, tão utilizado, só para quem é profissional da área, né, de som, de música, de gravação, aí com certeza eles têm um pouco mais de contato, né, com esses tipos de formatos, tá? Mas no geral, só passando aqui por desencargo. Temos também o OPS, compreensão com perdas, e usado principalmente para fornecer áudio para APIs de internet em tempo real, tá? Então também a gente não é muito utilizado, ele é um pouquinho mais focado em fornecer áudio para APIs, né, na internet em tempo real, então é um pouquinho diferente dos outros que eu comentei anteriormente. Temos o RA e o RM, ambos os formatos são desenvolvidos pela Real Networks e são usados no Real Media Player, né, então ele é focado ali pro Real Media Player e foi feito pela Real Networks, que a gente já tinha comentado, né, em um outro vídeo sobre isso.
E temos também o Run. Este é um arquivo digital bruto que simplesmente converteu o áudio em um formato digital. Tá? Então também não é muito utilizado, foi como eu falei. Trouxe aqui só para vocês conhecerem, né, os nomes de áudios, de formatos de áudios diferentes, mas dificilmente a gente vai estar utilizando, são muito específicos, né? Ou são utilizados realmente só por profissionais. Então a gente não precisa se adentrar muito, a gente não precisa se preocupar e não precisa se focar neles, tá? Eu já falei com certeza os que são mais utilizados e destaquei ali alguns pontos em relação a cada um deles. E esses daqui foi, né, como eu citei rapidamente, cada um tem ali sua particularidade, mas provavelmente a gente não vai chegar a utilizá-los, tá? Qual o melhor formato de áudio? Então, né, chegamos já na nossa reta final da aula, então qual seria o melhor formato de áudio? O primeiro passo para decidir entre os formatos de áudio é saber qual é o objetivo final da trilha. Então, né, esse eu acho que é o foco principal, saber qual é a sua ideia, né? Por exemplo, não, quero gravar um disco e distribuir CDs, né? Então a gente sabe que vai precisar de um rave, por exemplo, né? Vai precisar de algo mais elaborado. Ou não, realmente só quero, como eu comentei várias vezes, armazenar no celular ou num pendrive para colocar nas festas de família, festa com amigos, ou simplesmente ter ali, né, guardado aquelas músicas que eu gosto. A gente sabe que não vai precisar de tanta qualidade assim e a gente com certeza vai prezar por um tamanho menor para ficar muito mais fácil da gente armazenar e conseguir ouvir, que a gente sabe que tem pelo menos uma qualidade razoável, por exemplo, tá? Então, seja para aulas de música, apresentação, karaokês, audições ou para gravar um cover, é preciso estar ciente sobre as vantagens e desvantagens de cada opção. Então, né, eu expliquei, né, os 3 principais estilos de formato. Então a gente tem os formatos que não são compactados, então a gente sabe que tem uma extrema qualidade, né? São um dos melhores, o que traz mais fidelidade com o áudio original, por exemplo, né? Parece que a gente está ouvindo aquele som ao vivo, né? O mais próximo possível do ao vivo, porém ele acaba ocupando muito espaço, infelizmente, né? E nós temos o que são compactados, sem perdas, né? Então tem um mínimo de perdas possíveis. Geralmente acaba tirando ali do áudio os sons que são desnecessários, os ruídos, as pausas talvez que tenham entre um instrumento e outro, ou entre uma voz e outra, né? Então retira tudo aquilo ali que, falando de forma, né, em relação ao ouvido humano, não vai fazer diferença, a gente não vai conseguir ouvir. Existe aquele som, ele consegue ser captado, mas o nosso ouvido não consegue entendê-lo. Então ele é retirado, né? E isso faz com que ele tenha uma compressão, né? Consegue diminuir um pouco esse áudio e ele não afeta nada no resultado final quando a gente vai escutar, tá? E existe a compressão com a perda, como eu comentei, né? Então, acaba comprimindo e acaba perdendo um pouquinho da qualidade, mas foi como eu falei, não é nada extrapolado, né? A gente percebe bem sutil e se depender da pessoa, assim, se for como eu que não tenho um ouvido muito bom, vai passar batido, tá? Então, qual a melhor escolha? Independente da escolha do formato, é importante ressaltar que utilizar os mais populares é um diferencial, uma vez que podem rodar nas mais conhecidas plataformas do mercado. Então, por exemplo, está em dúvida de qual áudio utilizar? Com certeza aqueles primeiros que eu falei são um pouco mais conhecidos, são os mais populares. Então, a probabilidade deles serem compatíveis com vários dispositivos é muito maior, que não adianta nada a gente trabalhar super legal em um áudio e colocar em um formato que só é liberado, por exemplo, para Windows, por exemplo, né, do Microsoft, ou, por exemplo, só para Apple. Então, quando a gente escolhe um formato que tem uma compatibilidade maior, a gente sabe que no momento de compartilhar, muitas pessoas vão conseguir ter acesso, né, vai conseguir rodar aquele áudio, vai conseguir reproduzir ele no celular, por exemplo, tá? Então, isso também é muito importante. Por exemplo, você que é ouvinte musical sem muitas exigências, assim como eu, tá? Pode utilizar o bom e velho MP3, que foi como eu falei, ele é uma ótima opção. Ele acaba perdendo um pouco de qualidade, mas quem não é muito exigente ou quem não é muito do mundo da música, né? Pode ser que nem perceba ou seja muito sutil as pequenas falhas que tenham, né? Ali a diminuição da qualidade. Então, o MP3 é uma ótima opção, né? Mas se você é um ouvinte musical mais exigente ou um produtor amador, por exemplo, tá? Então, o FLAC é o favorito. E agora, se você é um produtor audiovisual, o Wave sempre vai ser a melhor escolha. Então, né, como eu já tinha falado bastante ali no início
Eu dei bastante ênfase ao MP3, né? Que seria um dos que a gente consegue compactar, mas infelizmente tem perda, mas a compactação muitas vezes pode valer a pena. Mas se você quer algo mais robusto, um pouco mais de qualidade, o Wave com certeza é a melhor opção, né? Que ele acaba não sendo compacto, mas ele vai trazer bastante qualidade. Também temos o FLAC, que ficaria ali entre intermediário, tá? E chegamos literalmente agora na nossa reta final, né, a conclusão. Daqui a pouco eu vou passar para as nossas perguntinhas, mas só finalizando aqui então, né, o nosso conteúdo. Os formatos de áudio estão diretamente relacionados à qualidade e aos objetivos da trilha, ou seja, em quais locais e dispositivos ela será reproduzida, em qual a sua finalidade. Então foi como eu falei, tudo vai depender da sua finalidade, qual o seu objetivo, se você só quer armazenar, se você vai fazer uma distribuição, se é algo um pouco mais profissional, se é algo um pouco mais amador. Então, tudo vai depender realmente da sua necessidade, de acordo com o seu objetivo final. E aí tem as opções, como eu já citei, tá? Então, são bem interessantes e é só ver o que se encaixa com o seu objetivo, tá? Então, seja para aulas de música, apresentação, karaokês ou audições, é preciso estar ciente sobre as vantagens e desvantagens de cada opção. Então, no resumo é isso, né? Se você quer algo que tenha um pouco mais de qualidade, com certeza ele vai acabar tendo um pouquinho mais de peso, ou não, você quer super compactar, e aí acaba perdendo um pouco de qualidade, mas foi como eu falei, tudo depende de qual é a finalidade, qual o objetivo final daquele áudio, tá? Chegou o momento das nossas perguntinhas, então vamos lá. Perguntinha número 1. Assim como as imagens, os áudios têm melhor qualidade, são arquivos mais pesados e sua reprodução é o mais confiável possível, com detalhes praticamente iguais ao do som original. Complete o espaço. Então, opção A, mais comprimidos, opção B, comprimidos ou opção C, não comprimidos. Então é um pouquinho extenso, mas também não está difícil, tá? Se precisar, dá um pause, lê com calma e vê qual das alternativas se encaixa melhor ali no espaço, tá? Mas já passando para a nossa respostinha, a resposta correta é a opção C, não comprimidos. Então, assim como as imagens, os áudios não comprimidos têm melhor qualidade. São arquivos mais pesados e sua reprodução é a mais confiável possível, com detalhes praticamente iguais ao do som original. Então, foi como eu comentei, né? Os não comprimidos, os não compactos, acabam tendo mais qualidade. Então, infelizmente, eles acabam sendo um pouquinho mais pesado, mas ele tem uma fidelidade muito grande ao som original. Então, ele é muito parecido com o som real, né? Como se a gente estivesse ouvindo aquilo ali ao vivo realmente. Então, por esse lado é muito interessante, mas aí fica como eu falei, vai depender muito da sua proposta. Então, geralmente os áudios que não são comprimidos, a gente fala mais a um nível profissional, nível CD, DVD, e nesse estilo, né, que a gente sabe que a gente preza muito mais pela qualidade, né, mesmo que seja um arquivo mais pesado, tá bom? Perguntinha número 2. Quando a música passa pelo efeito D, o arquivo fica menor e pode ser facilmente armazenado nos dispositivos. Complete o espaço. Então, opção A, compressão, opção B, dilatação ou opção C, minimização. Esse também não está difícil, se precisar dar um pause, ver qual alternativa se encaixa melhor ali no espaço. E, obviamente, já vou passando para a nossa respostinha. Resposta certa é a opção A, compressão. Então, quando a música passa pelo efeito de compressão, o arquivo fica menor e pode ser facilmente armazenado nos dispositivos. Então, o principal intuito da compressão, né, de diminuir esse arquivo de áudio, é para a gente conseguir armazenar. Como exemplifiquei mesmo, né, para a gente guardar ali no celular, num pendrive, num cartão de memória, para ouvir com a família, ou quer guardar algum estilo de áudio, não sei, né? Vai depender muito da sua finalidade realmente, mas aí a principal ideia é reduzir para que a gente consiga guardar mais áudios. Infelizmente, a gente acaba às vezes perdendo a qualidade, às vezes não perde tanto, né? Porque como eu falei, vai depender muito também do ouvido da pessoa. Se for uma pessoa mais exigente, pode ser que para ela faça bastante diferença. Se for eu, pode ser um áudio ruim, que mesmo assim eu vou achar que tá bom, porque eu realmente tenho uma audição que não é das melhores, não é assim tão apurada, então às vezes mesmo músicas com bastante ruído, eu sinto que tem diferença, mas isso não me incomoda, né? Eu não tenho um ouvido tão sensível,
né, neste quesito. Então, vai depender muito de pessoa para pessoa, tá? Perguntinha número 3. O que é um arquivo não compactado? Então, a gente falou bastante sobre isso na aula, então prestem atenção, não errem. Então, opção A é quando o arquivo vem com erros e não pode ser reproduzido. Opção B é quando o arquivo não passa pela compressão. Ou opção C é quando o arquivo passa pela compressão. Então, já indo para respostinha certa, se precisar dar um pause e reler, tá? Que aqui eu passo rápido, mas vocês conseguem dar o pause. Mas já indo para a nossa respostinha certa, a opção B é quando o arquivo não passa pela compressão. Então, o arquivo que não é compactado, né? Ele não é minimizado, compactado, não passa pela compreensão. Então, ele não é comprimido. Então, é um arquivo que ele não passou pelo processo de diminuição. Então, ele tende a ser um arquivo um pouco maior. Tá? Eu acho que também não precisa explicar, que eu acho que isso ficou bem claro, né? A menos que você tenha errado, então houve uma falha na nossa comunicação, talvez eu não tenha explicado tão bem assim, mas eu acho que ficou bem claro, deu para entender, né, a diferença entre eles, tá? Então, perguntinha número 4. O que acontece na técnica de compactação sem perdas? Então, opção A. Os dados originais são perdidos enquanto o tamanho do arquivo fica maior. Opção B. Os dados originais são perdidos e, com isso, perde também a qualidade. Ou opção C. Os dados originais são mantidos enquanto o tamanho do arquivo é reduzido. Essa também está bem simples, bem fácil para quem conseguiu prestar atenção nas aulas, tá? Se precisar, dar um pause e reler de novo com calma para não errar, tá? Vocês sabem que eu gosto dessas perguntinhas para a gente ver o que a gente aprendeu, o que não aprendeu e principalmente fixar os conhecimentos, tá? Então, já passando para a nossa respostinha correta. A resposta certa é a opção C. Então, os dados originais são mantidos, enquanto o tamanho do arquivo é reduzido. Então, quando a gente fala de técnica de compactação sem perdas, é isso, a gente consegue reduzir um arquivo, esse arquivo fica bem menor, né? E ele continua com os dados originais, ele perde pouquíssimo da sua qualidade, ou não perde nenhuma qualidade, foi como eu falei. É uma técnica... possamos dizer que é uma técnica inteligente, que ela sabe o que ela precisa retirar ali daquele áudio, que não é audível ao ouvido humano, tá? Que a gente tem vários sons que muitas vezes a gente não consegue ouvir, né, com o nosso ouvido, e mesmo assim ele é capturado pelos formatos, né, pelas capturas de som, ele consegue ser captado, e isso faz com que o arquivo seja mais pesado, porém a gente não consegue ouvir, tá? Então, não sei se também deu para entender. E aí ele retira, né, pequenos ruídos, por exemplo, espaços de silêncio ou esses sons que a gente, né, como humano, não consegue ouvir. Então, ele consegue retirar bastante coisa desse áudio que é desnecessária, tá? E com isso o áudio fica menor e ele continua, né, para o nosso ouvido humano, ele continua com bastante qualidade, tá? Então, ele continua um áudio muito bom, porém, ele consegue ser reduzido em tamanho. É claro que a gente sabe que não é uma super redução, né? Ali de 40% a 50% já é bastante, já é bem interessante, principalmente porque a gente não vai ter perda de qualidade, mas mesmo assim não é tão drástico como, por exemplo, o MP3, tá? Perguntinha número 5. O que acontece na técnica de compressão com perdas? Então, também está bem fácil, né? Então, opção A. A qualidade dos dados originais é comprometida e o tamanho do arquivo é reduzido. Opção B. A qualidade dos dados originais é mantida e o tamanho do arquivo é reduzido. Ou opção C. A qualidade dos dados originais é comprometida e o arquivo fica maior. Se precisar dar um pause, ler com calma, mas foi como eu falei, não está muito difícil, tá? Então, já passando para a nossa resposta correta, é a opção A. A qualidade dos dados originais é comprometida e o tamanho do arquivo é reduzido. Então, é isso que acontece na técnica de compressão com perdas, né? Por isso mesmo, o próprio nome já diz, com perdas, então a gente perde um pouco de qualidade. Então, a gente consegue reduzir bastante esse arquivo, foi como eu falei, de 75% a 90%, então uma redução bem grande, uma redução bem drástica, porém, a gente acaba perdendo, né, um pouco de qualidade dos dados originais, não é como se aquela reprodução estivesse ao vivo, não tem 100% da fidelidade do som original, tá?
Então a gente acaba perdendo, foi como eu tinha exemplificado anteriormente, quando é compreensão sem perda, acaba que a gente consegue ter basicamente a mesma qualidade de áudio original, é retirado só ruídos e coisas que não vai fazer diferença para o nosso ouvido humano. E já quando a gente fala com perda, a ideia é, claro, a gente conseguir reduzir ao máximo, né? Mesmo que a gente não tenha tanta qualidade, mas a principal ideia nesse estilo de técnica é conseguir armazenar vários arquivos de áudio, né? Fazer um amontoado de áudios, né? Mesmo que eles não tenham tanta qualidade assim. Então, foi como eu falei várias vezes, né? Tudo vai depender da sua finalidade. Então, não preciso de muita qualidade, mesmo que ocupe muito espaço. Ou não preciso de tanta qualidade assim, o meu foco é conseguir armazenar 100, 1000 áudios, por exemplo, tá? Então, tudo vai depender da necessidade. Então, como perda, geralmente é utilizado, como eu falei, né, MP3 para a gente guardar, né, no celular, no pendrive. Então, a gente sabe que perde qualidade, mas foi como eu falei, não é horrores de qualidade, não vai ficar horrível, tá? Então, retira ali um pouco da qualidade, às vezes o áudio fica um pouquinho distorcido, mas não é nada que a gente não consiga ouvir, tá? Ele só perde realmente qualidade, foi como eu falei, se a pessoa não tem um ouvido tão sensível, isso pode ser que nem seja um problema, tá bom? Perguntinha número 6. O primeiro passo para decidir entre o formato de áudio e saber qual é o da trilha, então complete o espaço. Opção A, maior e melhor. Opção B, menor e melhor. Ou opção C, objetivo final. Essa também não está difícil, é só ler com atenção que a gente consegue completar ali o espaço, tá? Então, já passando para a nossa resposta correta, obviamente a opção C, objetivo final. Então, o primeiro passo para decidir entre os formatos de áudio e saber qual é o objetivo final. Então, é saber qual é o objetivo final da trilha, que aí sim a gente vai descobrir qual é o nosso melhor formato. Então, foi como eu já falei várias vezes. Só quero pouco espaço para armazenar bastante áudio. O MP3 é muito bom, por exemplo, que a gente citou bastante, que é um dos mais usados e tem uma boa compatibilidade. Ou não, eu quero uma gravação de qualidade, gravei uma música em um estúdio e eu não quero perder a qualidade, eu quero o máximo da qualidade, mesmo que seja muito pesado. Então, a gente usa o Wave, por exemplo, né, e armazena aquela informação ali num CD, né, uma música para um CD inteiro, por exemplo, né, claro que não é assim, mas, né, vamos supor, vai ocupar um CD inteiro, uma única música, mas tudo bem, eu quero o máximo da qualidade, tá? Então, tudo vai depender do seu objetivo final, tá? E nossa última perguntinha número 7. Se você é um ouvinte musical sem muitas exigências, pode utilizar o bom e velho, opção A, FLAC, opção B, MP3 ou opção C, Wave. Esse também não tá difícil, tá? Já vou passar então para a resposta. Obviamente a nossa resposta certa é a opção B, o MP3, né? Eu falei bastante do formato de MP3, né? Então, se você é um ouvinte musical sem muitas exigências, assim como eu, pode utilizar o bom e velho MP3, tá? Então, como a gente sabe, ele consegue compactar bastante, né? Basicamente 70% a 90% do nosso arquivo de áudio. Então, ele reduz bastante, fica um áudio bem pequenininho e, infelizmente, acaba perdendo um pouco de qualidade, mas foi como eu falei, se não é assim tão exigente, pode ser que você nem perceba tanto essa diferença, ou perceba, mas seja algo que é só um detalhe, tá? Porque a principal ideia é armazenar bastante músicas, por exemplo, tá? E aí, é claro, se você é um pouquinho mais exigente, trabalha realmente com música, ou pretende trabalhar em estúdio, você é essa galera que é mais focada com a música, tem um ouvido bom, né? Diferente assim de mim. Então você pode usar o formato Wave, como eu falei também, seria um dos melhores formatos, que eles têm muita qualidade, tá? Então também é um formato de áudio bem bacana. E foi como eu falei ao longo de toda a aula, tudo vai depender muito da sua necessidade, mas acho que a minha explicação acabou ficando clara, né? Entre as diferenças dos compactos, os compactos que perdem qualidade, os que não perdem a qualidade. E aí você vai ver qual é o seu objetivo final, qual a sua ideia final, né? O projeto. No final, qual é a ideia dele e ver o que faz mais sentido para você, tá? Então, é basicamente isso, não tem o áudio perfeito, né? Não tem a fórmula secreta, vai ser diferente de pessoa para pessoa. Muitas vezes o foco não é tanto áudio, então o MP3 não vai ter problema, ou vai fazer um vídeo, quer colocar um áudio de qualidade, né? Ensinando a tocar uma música, ou realmente só tocando uma música. O Wave já é um pouco mais interessante. E aí também o que eu falei bastante, que eu acho que também é muito importante, é se preocupar
se aquele formato de áudio tem uma boa compatibilidade, tá? Isso também é muito importante ser relembrado aqui no final, né? Que a gente tem que ter essa noção se ele vai ser compatível com vários dispositivos, senão a gente consegue um áudio super legal, mas fica ruim de compartilhar, as outras pessoas podem não conseguir reproduzi-lo, aí isso já não é tão interessante, tá bom? Mas, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma aula bem esclarecedora. Se ficou alguma dúvida, eu tentei explicar aqui da melhor forma, da melhor maneira possível. Mas se ficou alguma dúvida ou errou alguma questão, volta no conteúdo. Ou, como eu sempre digo, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento. A gente pode procurar na internet, no Google, YouTube e sanar as dúvidas, tá bom? Galera, é isso. Muito obrigada a todos. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.